se uma criança vê que o pai e a mãe nunca estão em casa, essa criança vai odiar o que o pai faz. A gente tem uma geração hoje que os pais ascenderam um pouco mais, graças a Deus. Eu acho que, de uma certa maneira, mais gente hoje tem acesso a muito mais coisas do que tinha antes. Né? Por exemplo, antes só viajava de avião rico. Você é louco, viajar de avião era um evento. Era um evento. Tinha e almoço. era pra rico, não tinha almoço. Tinha muito almoço. mais. No tempo da Varig. Da Varig. Né? Aí depois, as coisas foram se tornando mais acessíveis, tudo bem. Mas aí, o que aconteceu? Os pais começaram com um discurso horroroso. Eu não quero que meu filho passe por nenhuma necessidade. Eu quero que ele tenha tudo que eu não pude ter. Aí ferrou. É verdade. Por quê? Outra coisa, pra que chamar filho de princesa e príncipe? Gente, olha a vida do príncipe Charles. Passou a vida inteira fazendo nada, esperando a rainha morrer. A rainha morre e está com câncer. Olha que desgraça. Que desgraça, a pessoa não mano. pôde ousar nada. E todo o passo dele era ele estava ali filmado. pronto para entrar em campo. É como ser o substituto do Pelé. Nossa. Entendeu? Fica ali o Tô tempo ali, todo esperando o cara jogar mal para... Ou então morrer. Não é nem jogar mal, é morrer. Morrer, o que é pior. O que é pior isso. Imagina você ver um cara, a velhinha olhava o príncipe e falava assim, tu tá esperando eu ir embora, né? Porque ele não podia fazer nada, ele não podia nem assim, quer saber de uma coisa? Vou dar a volta ao E mundo. quando a velhinha Você morreu, ele já tiktoker. tinha 114 anos, ele também, o príncipe Charles, né? Já tá no fim da Exatamente, vida. mas ele agora assumiu, o cara veio tão amargurado, você vê, o cara foi querer trocar pela única namorada que ele gostou, que foi a outra lá que ele casou. O mundo inteiro foi contra o cara, porque para casar tinha que ser a princesa para dar filhos. Ah, que loucura. Então, é uma Nossa. loucura. Aí fica assim, minha princesa, meu príncipe. Quando você faz isso para uma criança, você condiciona que ele não precisa fazer mais nada. Ele é herdeiro. Príncipe e princesa, é herdeiro, não é? Nossa, mas eu chamaria muito meu filho de Não príncipe. faz isso, não. Aí, ó. Aí eu a já ia importância. errar. Sabe Eu ia por quê? chamar ele de Você o príncipe do condenando papai. ele a ser um nada, a ser um merda. Mano, muito porque foda faça isso. o que ele fizer, ele vai Ele é o herdar príncipe. tudo. O pai dele é o mítico. Pô, isso é uma Caralho, isso é preocupação. muito Isso da hora não, mesmo. chama Vários ele- papais e mamãe vão ver isso chama agora. ele de guerreiro, chama ele, olha, o pai quer você um super potencial. Pra quê? Pra ser o que você quiser. Você é meu 10, moleque. Exatamente. Ah, mas em quê, pai? Não sei. Você vai jogar bola? Seja 10. Mas você vai ser o cara do TikTok? Vai 10. ser 10. Vai fazer diferença, vai inspirar a gente. É isso que a gente Então tem que querer das tem vários crianças. momentos do pai e mãe na criação ali no início da criança que são uma soma de vários errinhos que às vezes perde a mão da criação Com do o filho e maior não sabe carinho, por eu quê. acredito que sim. Mas, por exemplo, você dar tudo para um filho é apostar que ele é um fracasso. Porque se eu ganho tudo, qual é o meu tesão de buscar? Se vocês tivessem tudo, o que vocês iam buscar? Eu já falei isso. O que vocês iam construir? Eu juro por Deus que uma vez, a primeira vez que eu entrei dentro de uma casa assim, em Alphaville, e aí eu tava lá, e aí eu, tipo, dormi dentro dessa casa assim, e aí eu acordei meu Deus do céu, eu tava dentro da casa da criança, tipo, dentro da casa, e eu tava no quarto De criança. da criança, do bebê, né? Nem uma criança, era um bebê, mano. Caralho, o quarto dela era maior do o apartamento que eu morava. Era maior. E aí eu entrei dentro do banheiro, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tipo, clarabóia. Que hoje eu sei que é clarabóia. Tá ligado? Dá pra ver o céu. Dava pra ver o céu. Um puta banheirão. E aí eu tomando um banho assim, eu falei, de coração. Falei assim, aí, se eu fosse um bebê num banheiro desse, eu não ia atrás de tudo que eu tô indo atrás agora, não. Não ia, Mítico. Eu falei de sincero. Ou você ia querer crescer? Um bebê que tem isso tudo. É que nem Eu não pai... quero crescer nem fodendo, ficar aqui. Vai Ficar pro de síndrome do boa. Peter Pan, tu Me vai dá o ficar PlayStation ali. 5 e já era. Você vai querer crescer, sair de casa, enfrentar o mundo, pra quê? É uma preocupação que eu tenho, porque eu tô com 28, daqui a um tempo eu sei que eu vou começar a pensar em ter a minha família, enfim. Quero ter um filho, e aí eu sou um cara que tô ficando, graças a Deus, bem financeiramente. E fisicamente. E fisicamente, toma essa da doutora, tá? Então, tipo assim, porra, com certeza o meu filho vai poder ter inúmeras coisas que eu não tive, mas qual que é o limite? Onde que eu doso isso? Porque eu vou querer que ele tenha todos os tênis, todos os brinquedos, só que eu vou ter que, tipo... Que você não sucumba o desejo e as Dele, potências ou dela. dele. Entendi. Porque se você fizer isso, você vai ser um péssimo pai. Não precisa muito. Veja os filhos Nossa casa precisa ser a de rap. grandes pessoas, de grandes realizadores. A maioria é problemático, até o fio do cabelo.
A maioria, dependente E a maioria químico, até renega o verdade, pai ou a cara. mãe. Tipo assim, É o pai e a verdade. mãe é um grande ator, uma grande atriz, um cantor. O filho não quer ter envolvimento nenhum com a coisa do pai. Não, não, não. É meu pai lá, eu aqui. Tipo, o filho normalmente não quer ter envolvimento nenhum com o pai. Mas por quê? Às vezes ele quer tirar até o sobrenome do pai. Se foi um sobrenome muito conhecido, não Mas quero. por quê? Me diga. Por quê? Porque ele quer ser ele, né? Não. Não? Pode até ser que isso aconteça. Mas a primeira coisa, se uma criança vê que o pai e a mãe nunca estão em casa e em algum momento fala assim, onde é que tá meu pai? Ah, teu pai tá fazendo show. Onde é que tá meu pai? Teu pai tá jogando bola pelo mundo. Essa criança vai odiar o que o pai faz. Odeia de verdade. Porque é o que separa ele. Como é que ele vai gostar E daquilo? foda-se que o pai dele joga no Corinthians, que o Corinthians para inúmeras pessoas é Cara, o amor pra da uma vida. criança, o pai é o pai. Não é o atacante o jogador do Flamengo. Corinthians. Ele vai saber de Corinthians na adolescência. Ou então ele vai saber de Corinthians quando você vê uma coisa que eu acho lindo. O pai com o filho aqui pequeno No estádio. no estádio segurando. Por isso que eu fico tão chateada quando começa essa coisa de violência em estádio, porque estádio é um lugar de família. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com um trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.